Olá, hoje eu, Letícia Vitória, Acácia Cavalcante, Camila Pacheco, Edilson Messias, Lucinaldo Melquiades e Samara Marinho falaremos um pouco sobre o sistema genital feminino e os seus órgãos, como os ovários, tubas uterinas, útero, vagina, vulva e placenta. Dando início ao sistema reprodutor feminino, nós temos os ovários. Os ovários, eles são gônadas, ou seja, órgãos que produzem células sexuais, gônadas femininas, que estão sujeitas à modificação ao longo dos ciclos e pode ser definida como gametogênica, que no caso é quando produz gameta, nesse caso é o óvulo, e endócrina, quando produz hormônios, que nesse caso é o estrógeno e o progesterona. Quanto à posição, ela varia de acordo com a espécie. No caso da cadela e da gata, elas apresentam os ovários mais dorsais ao abdômen e caudal aos rins. Na égua, os ovários eles estão presentes de 8 a 10 centímetros no sentido ventral, à parede dorsal do abdômen. Na porca, os ovários descem até a metade do abdômen. Nos ruminantes, os ovários ficam localizados próximo à parede abdominal ventral e cranial à abertura pélvica cranial. E nas aves, eles estão situados na posição dorsal adjacente à coluna vertebral. Quanto à forma, de maneira geral, os ovários eles apresentam um formato elipsoide e têm a superfície caracterizada por corpos lúteos e folículos. Só que tem a exceção da égua, que ela apresenta o ovário em forma de rim e apresenta uma fossa, que é chamada de fossa ovariana, que é o local para onde o folículo é transportado para poder liberar o óvulo. Os suínos, eles também eles apresentam um ovário mais irregular por conta da vasta quantidade de folículos, por ele ser um animal político, assim como os carnívoros e os pequenos ruminantes, que também são políticos. E isso quer dizer que eles podem apresentar mais de uma gestação de uma vez. As demais espécies domésticas são consideradas monótocas, tendo geralmente apenas uma gestação por vez. Agora, em relação à parte interna do ovário, ele pode ser dividido em córtex, que é a parte onde são desenvolvidos os folículos, e medula, que é a parte mais vascularizada, que é o que sustenta os folículos. É, mas outra característica das éguas é que elas apresentam essa divisão do ovário diferente. Ela é dividida em zona vascular, que é a parte mais externa e vascularizada, e zona parenquimatosa, que é a parte mais interna e que é onde estão presentes os folículos. Estão presentes também no ovário os folículos, que são vesículas responsáveis pela produção de estrógeno, e os corpos lúteos, que são responsáveis pela produção de progesterona, e juntos eles formam um ciclo, que enquanto o folículo entra no estágio de maturação para poder liberar o óvulo, o corpo lúteo ele vai regredindo de tamanho, havendo uma regulação hormonal. No caso da formação do corpo lúteo, primeiro ocorre o rompimento dos folículos, causando uma leve hemorragia. Essa hemorragia dá origem ao corpo hemorrágico, que logo em seguida forma o corpo lúteo. Aí, caso a fecundação ocorra, ele se transforma em corpo lúteo gravídico, sendo responsável por manter os níveis de progesterona no feto até que a placenta seja completamente formada. Caso a fecundação não ocorra, aí o corpo lúteo ele se degenera em tecido conectivo de cicatrização e é chamado de corpo albicante. Agora falando um pouco sobre as aves, no caso das aves, o tecido conjuntivo de sustentação dos folículos ele é praticamente inexistente. É por isso que é possível ver os folículos em diferentes estágios de maturação. A gente consegue ver tanto eles mais jovens como eles bem maturados. Esses folículos, eles são as gemas que vão ser eliminadas pelo oviduto, sendo a gema, junto à clara, responsável por carregar uma grande quantidade de energia para que o embrião possa se alimentar e se desenvolver.
O sistema genital feminino conta com um par de tubas uterinas e geralmente elas são estreitas e são bem enroladas. Ela tem como principal função essas três: a de transporte, porque ela vai transportar tanto quanto o espermatozoide que está chegando no sistema, tanto quanto o óvulo que está saindo dos ovários. Nessa tuba também vai ocorrer a maturação final dos espermatozoides e, por fim, vai ocorrer a fertilização. Em um determinado ponto dessa tuba, o espermatozoide vai encontrar o óvulo e vai ocorrer a fecundação. As tubas uterinas, elas são divididas em três partes. A primeira parte vai se conectar ao ovário. Essa primeira parte é chamada de infundíbulo. Como vocês podem ver nessa primeira imagem, o infundíbulo ele tem algumas projeções que se assemelham a dedos, que muitas vezes vai conseguir se aderir à superfície do ovário. Dentro tem algumas pregas longitudinais que vão convergir, delimitando o que vai ser o ósteo abdominal. Vocês podem ver aí também que o infundíbulo ele vai ter uma forma de funil. Saindo do infundíbulo, o óvulo ele vai passar para a ampola. Na ampola vai ser onde ocorre a fertilização, ou seja, vai ser quando o espermatozoide vai encontrar o óvulo que está saindo ali do ovário. Vai passar alguns dias aí fertilizando, só que detalhe, geralmente ocorre na ampola. Como a gente está falando de biologia, sempre tem aquele caso, depende, sempre tem uma exceção. Saindo da ampola, passando da ampola, a próxima parte é o istmo. No istmo, ele vai ser bem estreito e mais contorcido ainda do que o restante da tuba. No istmo vai ocorrer a maturação dos espermatozoides. Assim que eles passam dos cornos uterinos, ele vai chegar ao istmo e vai ser maturado, seguindo aí o caminho da ampola e o ovócito vindo no sentido contrário. A tuba uterina, ela vai fazer a conexão entre o ovário e o útero. Existe um ponto de junção, que é a junção útero-tubárica, e nessa junção ela vai ocorrer através do ósteo uterino. Só que a união ela vai ser gradual, a união entre a tuba e os córneos vai ser gradual em ruminantes e nos suínos, mas nos equinos e nos carnívoros ela vai ocorrer de uma forma mais abrupta. Se formos observar essa imagem, nós temos aí, na primeira foto, nós temos o sistema genital de uma cadela e na segunda foto nós temos o sistema genital de uma porca. As tubas uterinas, no da cadela, elas estão dorsais aos cornos uterinos. Já no da porca, ela está ventral aos cornos uterinos. Mas o melhor jeito de localizar vai ser o seguinte: as tubas uterinas, elas sempre vão estar entre os ovários e ao corno uterino, a extremidade do corno uterino. Nessa segunda imagem, nós temos o sistema genital de uma vaca e o sistema genital de uma égua para demonstrar a localização das tubas uterinas. Muita gente confunde o seguinte, confunde as tubas uterinas com os cornos uterinos. Isso porque a gente está muito acostumado a ver o sistema genital feminino humano. E o sistema genital feminino humano não tem os cornos uterinos. Esse formato aí, nos humanos, vão ser as tubas uterinas. Então aí é bom se atentar que essas tubas uterinas, elas sempre vão ser bem pequenininhas e bem enroladas. Os ovários e as tubas uterinas, elas precisam de uma suspensão para que não fiquem soltas dentro do animal. Então, o ovário ele vai ser suspenso pelo mesovário, enquanto as tubas uterinas vão ser suspensas pela mesosalpinge. O mesovário e a mesosalpinge vão constituir o ligamento largo do útero. Só que gatas, porcas, cadelas, elas precisam de uma outra fixação. E essa fixação em cada ovário vai ser chamada de ligamento suspensor do ovário. A mesosalpinge o mesovário, o ligamento próprio e o infundíbulo vão formar a bolsa ovariana. Essa bolsa ovariana, ela vai servir como uma camada de proteção que vai envolver todo
todo o ovário. As aves, diferente das outras espécies, elas não têm tubo uterino. Aliás, elas têm, só que tem outra denominação, que é oviduto. Diferente também das outras espécies, o oviduto ela não vai compreender apenas o infundíbulo, a ampola e o istmo. O oviduto ele vai compreender o infundíbulo, o magno, istmo, útero e vagina. Saindo aí do ovário, ele vai passar para o infundíbulo. No infundíbulo vai ser o único local onde a gema ela não vai estar envolta de uma camada de albumina. Também vai ser nesse local onde, caso a ave esteja infectada pela salmonela, vai ser onde a gema vai ser contaminada também. Vai passar cerca de 15 minutos no infundíbulo e entre o infundíbulo e o magno vai sendo geralmente ocorre a fertilização. Passando para o magno, ela vai estar envolta de uma camada de albumina, porque vai estar sendo secretada, e o magno vai ser a maior parte. Ela vai ter muitas pregas e vai ser onde também vai ser adicionado a clara. O istmo, aliás, ele vai passar também cerca de 3 horas no, no magno e vai passar para o istmo. No istmo vai ser onde vai formar uma fina camada, a camada mais mole antes da casca. E ele vai seguir aí o trajeto indo para o útero. Vamos falar agora do útero, que é um órgão cuja forma geral presente nos animais domésticos é o útero bicórneo, que consiste num par de tubos que se abrem separadamente dentro da vagina e sua anatomia muda com a idade e a atividade fisiológica. Ele está localizado na cavidade abdominal e recebe as tubas uterinas em uma extremidade e dá acesso à vagina em sua outra extremidade, que é na parte mais caudal dele. O útero apresenta 3 camadas em sua parede: a cobertura serosa, que é o perimétrio, uma camada dupla de músculo liso, que é o miométrio, e uma mucosa, que é o endométrio, que é onde o feto se aloja. Ele pode ser dividido em 3 partes. Eu usarei essa primeira imagem, que é o útero de uma vaca, para indicar de qual parte eu estou falando. A primeira parte que eu vou falar é o cérvix, que também pode ser chamado de colo do útero, é o ponto 8 na imagem, que é composto de um ou mais anéis formados principalmente de tecido conjuntivo denso, que se localizam de forma diferente de depender da espécie. E é nessa parte que se tem anteriormente que tem a conexão com a vagina e tem também a função de proteger a entrada do útero, controlando o seu acesso. O cérvix dá acesso ao corpo uterino, que é a região comum entre os córnos uterinos. O corpo uterino é o ponto 6 da imagem e os córnos uterinos são o ponto 4 na imagem. Essas duas estruturas são onde finalmente ocorre a gestação dos filhotes. Agora falando sobre a função do útero, é o órgão onde o embrião fica alojado e onde ocorrem as trocas fisiológicas com a corrente sanguínea materna. Lá o filhote é protegido, nutrido até o momento do seu nascimento. O útero é a parte do sistema reprodutor feminino que apresenta as maiores diferenças de espécie para espécie. Quanto à diferença entre as espécies, eu vou usar essa segunda imagem para indicar a diferença entre 4 espécies. O primeiro útero nessa imagem é um útero canino, mas vou usar ele como um exemplo genérico para carnívoros. Ele se posiciona dorsalmente ao intestino delgado e possui colo e o corpo curtos, dos quais se projetam 2 cornos delgados e longos. O segundo útero na imagem é um útero suíno, no qual os cornos são tão longos e móveis que fica quase impossível dizer sua localização exata na cavidade abdominal. O corpo é curto e o cérvix nele é longo. Os fetos ficam enfileirados nos cornos durante seu desenvolvimento. Esse terceiro útero na imagem é um útero de ruminante, no qual cada corno se enrola ventralmente sobre si mesmo. O corpo uterino aparenta ser bastante longo, mas na realidade grande parte do que se vê como corpo uterino nesse caso é a parte caudal dos cornos. Uma espécie de ponte é formada no local onde os cornos divergem, sendo chamada de
ligamentos intercornuais. Ele possui saliências chamadas carúnculas, que são estruturas que ligam as membranas fetais ao útero durante a gestação. Os chamados cotilédones fetais se aderem nessa estrutura para formar o placentoma. E o quarto útero na imagem é um útero equino, que possui o corpo amplo, dois cornos divergentes e um cérvix pequeno. Além disso, também é bom salientar que ali na terceira imagem podemos ver o útero de uma galinha, que fica um pouco acima ali da vagina e da cloaca. E no caso das aves, é no útero que a casca do ovo ganha dureza e cor. Vagina e vestíbulo da vagina. A vagina faz parte do órgão copulatório feminino. Ela é a parte cranial e o vestíbulo da vagina é a parte caudal. A vagina se estende desde o ósteo uterino externo até o ósteo externo da uretra. Ao contrário do vestíbulo da vagina, a vagina possui apenas funções reprodutivas. A vagina é longa e possui paredes finas e localiza-se na posição mediana da cavidade pélvica, entre a vesícula urinária, no sentido ventral, e entre o reto, no sentido dorsal. Apesar de as partes craniais serem recobertas pelo peritônio, a maior parte é retroperitoneal. Uma curiosidade é que nas cadelas é mais fácil perceber em qual estágio do ciclo elas estão, pois o epitélio da vagina reage a alterações hormonais. Outro fato é que os animais possuem uma prega transversa ao ósteo uretral, que é tipo ímen nos humanos. Ela costuma ser maior na égua e na porca do que nas outras espécies. Como já foi dito, o vestíbulo da vagina faz parte do órgão copulatório e situa-se na parte caudal. E diferente da vagina, o vestíbulo possui funções tanto reprodutivas quanto urinárias. O vestíbulo possui um tamanho menor que a vagina e localiza sua maior parte por trás do arco esquiático, o que possibilita que ele se incline ventralmente para a abertura na vulva. O vestíbulo da vagina vai desde o ósteo externo da uretra até a vulva. A vaca e a porca possuem o divertículo suburetral, que se abre juntamente com a uretra. E as cadelas possuem o tubérculo uretral, que é uma pequena elevação onde a uretra se abre. O vestíbulo também contém glândulas vestibulares, que situam-se em sua parede. Essas glândulas possuem uma secreção que mantém a umidade da mucosa do vestíbulo e que facilita na hora do coito e na hora do parto. Essa secreção também pode ter um odor quando as fêmeas estão no cio, que serve para estimular o macho sexualmente. As cadelas possuem essas glândulas muito pequenas, mas elas são muito numerosas, e os ductos possuem uma abertura de forma linear. Outras espécies também possuem glândulas vestibulares menores, como a porca, a ovelha, a vaca e a égua. O vestíbulo possui também o bulbo vestibular, que são áreas mais escuras nas paredes laterais do vestíbulo, e eles são uma concentração de veias que formam um tecido erétil, que é muito semelhante ao bulbo peniano. Bom, após o vestíbulo da vagina, tem-se a vulva. E a vulva ela vai ser formada por dois lábios, que vão se encontrar em uma comissura dorsal e uma comissura ventral, circundando a abertura vulvar vertical. Essa comissura dorsal ela vai ser arredondada e a comissura ventral vai ser aguda. Porém, no equino, ou seja, na égua,
isso vai se inverter. Logo, o padrão vai ser invertido. Então, a comissura dorsal ela vai ser aguda e a comissura ventral ela vai ser arredondada na fêmea equina. A função da vulva vai ser a de lubrificação. E tanto a vulva quanto o vestíbulo da vagina eles vão fazer parte tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário, portanto, o sistema urogenital. Então, mais ventralmente, a vulva se tem o clitóris. O clitóris ele vai ser, de certa forma, ele vai ser semelhante ao pênis, ou seja, ele vai ser análogo ao pênis no macho. Então, o clitóris ele vai ser dividido em dois segmentos, o corpo e a glândula. O clítoris ele vai se situar numa fossa que vai ser amplamente coberta por uma prega mucosa, que vai ser equivalente ao prepúcio nas fêmeas, ou seja, o prepúcio dos machos vai ser equivalente ao prepúcio das fêmeas através dessa prega mucosa. Em todas as outras espécies, o clitóris ele é menos desenvolvido, porém, na espécie equina, no caso da égua, o clitóris ele vai ser muito proeminente durante o cio, porque ele será exposto pelos movimentos dos lábios. Sem falar que, assim como o pênis, o clitóris ele também vai apresentar um corpo esponjoso e um corpo cavernoso. Bom, como eu já tinha comentado, nas outras espécies vai ter uma comissura. Em ambas as espécies vai ter uma comissura dorsal e uma comissura ventral nessa região da vulva. No entanto, como vocês podem ver na imagem, na parte da vulva suína, a comissura dorsal ela vai ser arredondada e a comissura ventral ela vai ser aguda. E no outro lado, nessa imagem, na imagem na direita, vai ter a vulva equina, e na vulva equina isso vai se inverter. Por isso que elas são tão diferentes, pois a comissura dorsal ela vai ser aguda e a comissura ventral ela vai ser arredondada na espécie equina. E para simplificar essa diferença do clítoris na espécie equina, o clítoris da égua ele vai ser muito desenvolvido e vai ser proporcional ao pênis do equino, como eu já havia comentado. Então, eles vão ter a mesma origem embriológica. Praticamente eles terão o mesmo material, só que o da fêmea vai ser menos evoluído, porém vai ser proporcional ao tamanho do pênis equino. E grande parte desse clítoris na égua vai estar internamente. Portanto, ele é grande, porém grande parte dele vai estar internamente na égua. Vou falar um pouco agora sobre a placenta. É um órgão que vai se desenvolvendo ao longo da gestação. Então, vai ser gerado apenas durante a gestação e será expelido junto ao bebê quando ele nascer. A placenta pode ser definida como a união dos tecidos maternos e fetais e tem como função a realização de trocas fisiológicas, trocas de nutrientes, né, entre a mãe e o bebê, e também a produção de hormônios. Esses hormônios que a placenta produz, eles são muito importantes para a gestação. Posso citar o lactogênio, que ele vai, junto com outros hormônios, ele vai ajudar no desenvolvimento da glândula mamária para a lactação, que vai acontecer, né? E também tem a relaxina, que vai auxiliar na preparação do trato reprodutivo e das paredes pélvicas para que possa acontecer o parto. A placenta está localizada na parte superior do útero, firmemente fixada à parede do útero. E também uma placenta provisória, que é formada pelo saco vitilino vascularizado, constitui um órgão que é bastante útil para essas trocas fisiológicas durante a gestação inicial. Sobre a composição da placenta, a sua formação se dá pelas membranas fetais juntamente com o endométrio. Então, quais seriam, né, essas membranas fetais? São elas saco vitelino, alantoide, amínio e córeo. Saco vitelino, essa membrana vai ser muito importante na placenta provisória, que foi a que eu falei agora há pouco. Sobre a alantoide, essa cavidade alantoide vai receber urina por meio do úraco antes que a rota uretral seja estabelecida. Isso vai fazer com que evite a perda de fluido para a corrente sanguínea materna. Existe também naquelas espécies em que a aderência placentária é mais frouxa, uma segunda função, que pode ser a manutenção de suficiente pressão radial para que possa
manter o córeo firmemente posicionado contra o endométrio. Amínio. A cavidade aminoática possui um fluido no interior dela e esse fluido circunda e sustenta o embrião. Ela tem função protetora, então vai proteger o embrião de choques mecânicos, vai amortecer contra compressões e protegê-lo contra golpes ao abdômen da mãe. Essa proteção que a cavidade aminoática fornece é mais necessária aos embriões jovens, porque o seu esqueleto ainda não está completamente formado, né? E a sua cobertura externa também, que é a pele, né, que ainda também não está formada, ela é muito delicada e muito vulnerável a traumas. Também tem o córeo, que é a camada mais externa da placenta. Fica localizada na parte de fora do amínio. E também tem tem como função a proteção para o embrião. Sobre o útero dos ruminantes, as carúnculas são as regiões onde a placenta vai se aproximar mais para haver as trocas fisiológicas, né, as trocas de nutrientes que ocorrem entre a mãe e o embrião. No caso do embrião, o que vai mais se aproximar das carúnculas são os cotiletos. Essa imagem está representando o esquema da formação das membranas extraembrionárias. No número 1 é onde fica localizado o embrião, o 2 o córeo, o 3 o celoma extraembrionário, o 4 o saco vitelino, a cavidade do saco vitelino, o 5 alantoide, cavidade alantoide, o 6 amínio, cavidade aminoática e o 7 alantocarium. Placentação nas diferentes espécies. Os suínos e os equinos possuem a placenta difusa. Nessa placenta, as vilosidades coriônicas elas se encontram espalhadas e aglomeradas em pequenos grupos por todo o córeo. A placenta do feto do equino e do suíno não é tão complexa, porque as vilosidades não penetram muito profundamente no endométrio. Os ruminantes possuem a placenta cotiledonária, onde as vilosidades coriônicas se desenvolvem em cotilédones opostos à carúncula endometrial. Nas vacas e nas cabras, esses cotilédones da placenta são côncavos. Já nas ovelhas, eles são convexos. Os cães e gatos possuem a placenta zonária, onde as vilosidades se desenvolvem em um cinto do córeo que circunda o tronco do embrião. Na placenta discoidal, essa placenta ela está presente nos primatas, humanos e roedores. Então, na placenta discoidal, o córion ele é formado apenas por um disco, apresentando um ponto de fixação mais concentrado do que nos outros tipos.